O Alzheimer é uma doença que afeta o bem mais precioso que nós temos, as nossas lembranças e memórias. É como se com o tempo as nossas histórias fossem sumindo. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, é um tipo de demência. Entre os principais sintomas da doença a se manifestar estão a perda de memória, desorientação e a dificuldade em completar tarefas diárias. É mais comum a perda de memória, que as pessoas costumam ver no início da doença, mas pode estar associado a alterações visoespaciais, por exemplo, a pessoa se perder em alguns lugares, ter alguns tipos de alucinação com o avançar da doença, alterações comportamentais também podem acontecer. Isso acontece ao longo da evolução do quadro. No Brasil, estima-se que existam cerca de 1 milhão de casos da doença e a maioria deles sem diagnóstico. No mundo, são cerca de 36 milhões de pessoas que têm a doença de Alzheimer. Normalmente são pessoas idosas, a partir dos 65 anos pode acontecer num quadro de demência precoce, que nós chamamos, mas depois dos 80 anos, aproximadamente 35% da população nessa idade já vai ter um quadro de Alzheimer independente do fator genético. Recentemente, um estudo realizado nos Estados Unidos mostrou uma probabilidade de queda no Alzheimer em 40% em pessoas que tomaram pelo menos uma dose da vacina da gripe, se comparado com aquelas pessoas que não tomaram nenhuma dose. Esse estudo levou em consideração vários casos acima dos 65 anos. Ele veio para mostrar a importância de continuar estudando essa doença que ainda não tem cura. Hoje a gente não tem nenhum tratamento que cure a doença. Os nossos tratamentos são principalmente para retardar a evolução da doença e tratamento comportamental. Mas existem inúmeros estudos sendo desenvolvidos, principalmente para a parte de prevenção, que hoje a gente não consegue prevenir a doença com um tratamento efetivo. A gente pode tratar os fatores de risco e também a gente não tem uma cura para a doença. Então, a gente ainda espera que consiga alcançar um tratamento mais eficiente para a doença. Essa é uma doença que ainda não tem cura, por isso é importante o acompanhamento médico. A família toda tem que ser tratada, abordado, os filhos, cuidadores. Existe até o que a gente chama de síndrome do cuidador, síndrome do estresse do cuidador, o qual a pessoa que está em convívio direto, ela acaba adoecendo também, porque o cuidado do paciente com Alzheimer, ele requer vigilância por 24 horas. Então, isso desgasta muito a família. Então, a gente tem que trazer a família para perto, tem que estar avaliando o risco de depressão desse familiar. Isso é muito importante numa consulta geriátrica, avaliar o paciente e o familiar. E você aí de casa tem treinado seu cérebro? Fazer atividades diferentes, ter um bom hábito alimentar, fazer atividade física, e isso pode fazer toda a diferença e ajudar a evitar o Alzheimer. Para o Alzheimer, cada vez mais a gente sabe que existe uma associação entre o Alzheimer e doenças cardiovasculares. Então, se o paciente tem uma tendência maior à obesidade, infarto, já teve algum AVC prévio, diabetes, são todos fatores, síndrome metabólica, são todos fatores que podem contribuir com o avançar da idade para que isso desenvolva um quadro demencial e um Alzheimer. Então, o que a gente tem que instruir a família, muitas vezes a gente recebe um familiar que fala: minha mãe teve Alzheimer, o que eu faço para prevenir? É o que a gente fala para a maioria das doenças, Ter uma dieta adequada, fazer uma atividade física todos os dias, regularmente, para prevenir que desenvolva outras doenças que no final da vida vai desencadear o Alzheimer.